Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouco rouca, mas eu espero que até o final da videoaula vocês consigam me entender. Na videoaula de hoje eu trouxe passo a passo de uma blusinha que eu recebi como sugestão de várias pessoas que me acompanham aqui no canal. E ela é uma receita bem especial para vocês utilizarem nas festas de final de ano. A receita original é lá do site da Círculo, mas eu fiz algumas modificações no comprimento, no jeitinho de fazer os pontos e também nos acabamentos, mas assim no olhômetro ela tá praticamente igual mesmo. Para tecer essa blusinha eu utilizei o fio Anibrilho da Círculo e mais por diante do vídeo eu vou dar mais informações para vocês sobre o material utilizado. Se vocês gostaram dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e também compartilha nas tuas redes sociais. E se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e também aperta ali no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição para receber a notificação de todos os próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, ok? Se tu não me segue ainda no Instagram e no Facebook, eu vou deixar aqui na tela as redes sociais para vocês me acompanharem por lá também. Eu tô sempre postando os bastidores e as novidades das coisas que eu vou trazer aqui pro canal. E antes de mostrar o passo a passo, eu vou passar algumas informações bem importantes para vocês adaptarem essa peça para outros tamanhos ou caso vocês queiram utilizar algum outro material. Então prestem bastante atenção nessa parte, tá bom? Para tecer essa peça, eu utilizei agulhas de tricô número 13,5 e o fio Anibrilho de 500 metros na cor 8176 com fio metalizado dourado. Esse fio é composto de 95,7% algodão e 4,3% de fibra metalizada. Devido ao acréscimo do fio metalizado, o tex do fio Anibrilho é de 301, mas se vocês quiserem substituir pelo fio Ani normal, o resultado vai ficar a mesma coisa. Para os acabamentos, eu utilizei agulha de crochê número 1,75 e agulha de tapeçaria. Para fazer a peça nos tamanhos PP e P, você vai precisar de apenas um novelo do fio Ani de 500 metros, e para os tamanhos M, G e GG, você vai precisar de 2 novelos do fio Ani de 500 metros. Na videoaula eu teci a peça para o tamanho P, mas se você utilizar o mesmo material que eu utilizei nesta aula, vou deixar aqui sugestões de quantidade de pontos para outros tamanhos. Para o tamanho PP, 70 pontos, para o tamanho P, 76 pontos, para o tamanho M, 84 pontos, para o tamanho G, 94 pontos e para o tamanho GG, 104 pontos. Essa quantidade de pontos é para cada lado da peça. Se vocês forem tecer a peça com um material diferente do que eu utilizei aqui, vou deixar sugestões de medida em centímetros para vocês calcularem a quantidade de pontos. Se você não sabe calcular os pontos, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card do vídeo onde eu ensino como fazer essa conta. Para o tamanho PP, considere 78 cm de largura, para o tamanho P, 86 cm, para o tamanho M, 94 cm, para o tamanho G, 104 cm e para o tamanho GG, 116 cm. Com o resultado dos pontos obtidos, divida a quantidade por 2 para fazer cada lado da peça. Se for necessário, arredonde a quantidade de pontos para ser múltipla de 2. No decorrer da aula, eu vou dar dicas de como proceder para as cavas e para o decote para outros tamanhos além do tamanho P. Com essas informações, vocês vão conseguir tecer a peça para qualquer tamanho ou qualquer material que vocês escolherem. E agora, para conferir o passo a passo, continue assistindo a videoaula. Eu vou começar meu trabalho colocando 76 pontos na minha agulha de tricô número 3,5. Agora que eu já tô com os meus 76 pontos na agulha, eu vou dar início à primeira carreira do trabalho. E todas as carreiras dessa peça são feitas iguais, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Então, no fim das contas, essa peça não tem um lado certo, porque ela é igual dos dois lados. Então, quando as duas partes estiverem prontas e vocês forem unir para fazer a blusinha, tanto faz escolher um ou outro lado para fazer as costuras, porque os dois lados são iguais, ok? Então, agora eu vou começar fazendo a primeira carreira da peça com vocês. Eu vou começar fazendo os 2 primeiros pontos da carreira em ponto meia, que são os meus 2 pontos de borda. Depois, eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Então, os próximos 2 pontos, eu vou fazer juntos em ponto meia. E vou dar uma laçada na agulha. De novo. Vou fazer os próximos 2 pontos juntos em ponto meia e vou dar uma laçada na agulha. De novo, 2 pontos juntos em ponto meia
e uma laçada na agulha. Se vocês tiverem mais facilidade em fazer o ponto tricô ao invés do ponto meia, ao invés de fazer os 2 pontos iniciais aqui em meia, vocês façam em ponto tricô, e aqui na parte onde eu tô fazendo 2 pontos juntos em meia, vocês façam 2 pontos juntos em tricô. Vocês só vão ter que escolher fazer o trabalho todo da mesma maneira, ou em ponto tricô ou em ponto meia, ok? Como eu tenho mais facilidade com o ponto meia, eu prefiro fazer com o ponto meia. E aqui essa primeira carreira, ela é um pouquinho mais complicada de fazer, porque os pontinhos estão apertados, porque eu recém coloquei eles na agulha. Mas a partir da segunda carreira já começa a ficar mais soltinho por causa das laçadas e facilita bastante na hora de continuar tecendo. Então não se apavorem com a primeira carreira. Então até o final aqui dessa carreira, eu vou seguir tecendo 2 pontos juntos em meia e dando uma laçada. Aqui eu cheguei no final da primeira carreira da peça e eu tô aqui com 2 pontinhos na minha agulha da esquerda. Depois de ter dado uma laçada aqui na minha agulha da direita, eu vou fazer esses últimos 2 pontos em ponto meia, que são os meus outros pontos de borda. Então agora eu finalizei essa primeira carreira aqui com vocês, eu vou virar o trabalho para o outro lado e vou fazer o início dessa segunda carreira com vocês, só para mostrar como é que fica a disposição dos pontos. Então, aqui eu vou começar fazendo os primeiros 2 pontos também em ponto meia, como eu fiz também na carreira anterior. E agora aqui, ó, a laçadinha que eu tinha dado na carreira anterior, ela fica como sendo o primeiro ponto dos 2 pontos juntos em meia. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou pegar os 2 pontos juntos e vou fazer em meia. E agora, eu vou dar uma laçada. Então, eu sempre vou começar o ponto fantasia aqui pela parte onde eu tenho a laçada. Ok? Então, eu faço 2 pontos juntos em meia e dou uma laçada. 2 pontos juntos em meia e dou uma laçada. 2 pontos juntos em meia e dou uma laçada. Então, eu vou seguir aqui tecendo até o final da carreira, fazendo 2 pontos juntos em meia e dando uma laçada. E quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou ficar com 2 pontos na minha agulha da esquerda. E esses 2 últimos pontos, assim como eu fiz na carreira anterior, eu também vou fazer eles em ponto meia. Eu já terminei de fazer a segunda carreira da peça e agora eu vou seguir tecendo dessa mesma maneira que eu fiz a primeira e a segunda carreira com vocês, até alcançar 32 centímetros de comprimento, sempre trabalhando no ponto fantasia, certo? Então, quando eu alcançar 32 centímetros de comprimento, eu retorno para mostrar para vocês a diminuição para fazer as cavas da blusinha. Eu continuei tecendo a peça até chegar em 32 centímetros de comprimento desde o início da base e o resultado ficou desse jeito aqui. E agora o próximo passo é arrematar para fazer as cavas da blusa. Então, a partir de agora, eu vou arrematar dos 2 lados a cada 2 carreiras, uma vez 5 pontos, uma vez 3 pontos e 2 vezes 1 ponto. E eu vou fazer esses arremates aqui para mostrar para vocês, ok? Então, nessa primeira carreira de diminuição, eu vou arrematar aqui no começo da carreira 5 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. E agora eu vou continuar tecendo o restante dos pontos dessa carreira no ponto fantasia. Aqui eu tenho uma laçada, então eu já vou fazer os próximos 2 pontos juntos em ponto meia e vou dar uma laçada para compensar esse ponto que eu fiz junto aqui com o outro, ok? Então é só seguir no mesmo ritmo que eu já estava fazendo os outros pontos do ponto fantasia, até o final da carreira, tecendo 2 pontos juntos e uma laçada. Eu já finalizei essa primeira carreira que eu fiz os arremates aqui com vocês, agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e nessa próxima carreira eu vou começar arrematando também os primeiros 5 pontos. Então eu vou emparelhar agora esses 5 pontos diminuídos que eu fiz na carreira anterior, ok? Então agora eu vou fazer o arremate. 1, 2, 3, 4,
5. E agora que eu já fiz os primeiros 5 pontos arrematados, eu vou continuar tecendo o restante dos pontos da carreira, seguindo o ponto fantasia até o final. Então agora eu já finalizei esse conjunto de arremates, diminuindo 5 pontos de cada lado da peça, certo? Agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e vou começar a próxima carreira diminuindo 3 pontos. Então eu vou começar aqui diminuindo 1 ponto. Segundo ponto, terceiro ponto. O próximo ponto que eu tenho aqui é um ponto que eu fiz 2 pontos juntos na carreira passada, então esse ponto aqui eu vou fazer ele em ponto meia. E agora o próximo ponto aqui, que é uma laçada, eu vou fazer junto com o outro. Então aqui eu vou fazer 2 pontos juntos para começar a fazer o ponto fantasia nessa carreira. Então, agora eu sigo fazendo 2 pontos juntos e uma laçada até o final da carreira. Finalizei mais uma carreira, vou virar o trabalho para o outro lado e nessa próxima carreira eu vou arrematar 3 pontos também para emparelhar com a carreira anterior. Arrematei aqui os primeiros 3 pontos. E agora, de novo, eu tenho o próximo ponto, que foi o ponto que eu fiz 2 pontos juntos na carreira anterior. Então, eu vou fazer esse ponto em ponto meia, e a partir do próximo ponto, que tem uma laçada da carreira anterior, eu vou começar a trabalhar no ponto fantasia. Então, no trabalho de vocês precisam cuidar isso na hora de tecer as carreiras de diminuição, porque se vocês estiverem fazendo em outro tamanho ou com outro material, essa sequência aqui dos pontos pode mudar um pouquinho. Então, quando eu tiver um ponto que foi feito 2 pontos juntos na carreira anterior, que foi o caso desse pontinho aqui, vocês vão fazer ele em ponto meia, aqui no início da carreira. E se vocês tiverem já uma laçada, sendo o segundo ponto, vocês já vão começar a fazer 2 pontos juntos para seguir a sincronização aqui do ponto fantasia. Então, aqui nesse caso, eu fiz aqui um ponto em meia, e agora sim que eu vou fazer 2 pontos juntos em meia, para poder seguir a sincronização do ponto fantasia e não sair da sequência aqui no decorrer do trabalho, ok? Então, agora eu vou seguir tecendo no ponto fantasia até o final da carreira. Agora, nessa última carreira que eu fiz, eu já emparelhei aqui a diminuição dos 3 pontos diminuídos de cada lado. Então, eu fiquei com a primeira diminuição de 5 pontos de cada lado e uma diminuição de 3 pontos em cada lado. Agora, eu vou virar o trabalho para o outro lado. E agora, a próxima diminuição que eu vou fazer é de apenas um pontinho de cada lado. Então, agora que é só um pontinho, eu posso diminuir um pontinho no início e um pontinho no final da mesma carreira. Então, eu só vou fazer aqui os primeiros 2 pontos juntos e vou seguir tecendo a carreira, trabalhando no restante dos pontos, conforme o que os pontos me pedem para fazer. Então, eu cheguei aqui no final dessa carreira, dei a última laçada referente ao ponto fantasia e os últimos 2 pontos da carreira eu vou fazer juntos em ponto meia e aqui eu diminui mais um pontinho no final da carreira. Agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e nessa próxima carreira eu vou tecer todos os pontos sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou fazer aqui o primeiro pontinho em ponto meia e aqui eu já tenho uma laçada, então eu já posso começar a tecer no ponto fantasia. E eu vou seguir tecendo no ponto fantasia sem nenhuma diminuição nessa carreira até o final. Eu finalizei essa carreira sem fazer nenhuma diminuição, agora eu vou virar para o outro lado e na próxima carreira eu vou diminuir mais um pontinho de cada lado. Então, agora novamente eu vou iniciar a carreira fazendo os primeiros 2 pontos juntos em meia e agora eu vou seguir tecendo no ponto fantasia. Vejam que aqui novamente eu tenho o próximo ponto, sendo o ponto que eu fiz na carreira anterior, 2 juntos. Então, esse ponto aqui eu vou fazer em ponto meia. E a partir do próximo que eu tenho uma laçada, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. E depois eu dei uma laçada para continuar tecendo no ponto fantasia. E agora eu vou tecer até o final da carreira. E lá no finalzinho da carreira, eu vou fazer também 2 pontos juntos
em meia para arrematar mais um pontinho nessa carreira, ok? Ó, aqui eu tô no final dessa mesma carreira que eu tava fazendo agora com vocês. Aqui eu fiz 2 pontos juntos em meia, dei uma laçada e aqui eu tô com 3 pontos na minha agulha da esquerda. Como eu tenho que fazer esses 2 pontos aqui juntos em ponto meia, o próximo ponto, que é uma laçada, eu vou fazer em ponto meia. E esses 2 pontos aqui, que são os últimos, eu vou fazer esses 2 pontos juntos em ponto meia. Então, aqui eu fiquei novamente com 2 pontinhos de borda de cada lado, porque agora eu já terminei de fazer as diminuições necessárias para a cava da minha blusinha. Então, cada lado da cava ficou desse jeito aqui, ó. E agora, eu vou continuar tecendo, sem fazer mais nenhuma diminuição, até chegar em 43 centímetros de comprimento, desde o início da base. Aí, depois eu venho para mostrar para vocês como eu faço o arremate pro decote, certo? Para vocês fazerem o arremate das cavas para outros tamanhos, vocês podem seguir a mesma orientação que eu dei agora para fazer para o tamanho P. Ou, se vocês preferirem, podem fazer mais arremates. Aí fica a critério de vocês a questão da quantidade de pontos para diminuir, ok? E se vocês estiverem tecendo com outro material, provavelmente vai influenciar também na quantidade de pontos que vocês estiverem na agulha. Então, vocês podem considerar que eu recuei aqui, nessas diminuições, 6 centímetros. Então, esse espacinho dessa beiradinha aqui até aqui, esse pontinho, foram 6 centímetros de largura, ok? Então, vocês avaliem aí a quantidade de pontos que vocês precisam diminuir para ficar mais ou menos equivalente a 6 centímetros, certo? Então, agora eu vou continuar tecendo a peça aqui até chegar em 43 centímetros de comprimento e depois eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já continuei tecendo a peça até chegar em 43 centímetros de comprimento desde o início da barra e aqui na partezinha da cava, a cava ficou desse jeito aqui, ó. E a partir de agora, que eu cheguei em 43 centímetros de comprimento, eu vou fazer o arremate dos pontos para fazer o decote. Aqui eu tô com 56 pontos na agulha e pro tamanho P, que é o tamanho que eu tô fazendo, eu vou arrematar os 16 pontos centrais e vou continuar tecendo separadamente os 20 pontos que ficarem de cada lado da peça. E agora, nessa próxima carreira, eu vou começar tecendo os pontos e já vou fazer a diminuição dos pontos centrais, certo? Então, eu vou começar essa carreira tricotando os primeiros 20 pontos. Os primeiros 2 pontinhos são os pontinhos de borda. E agora eu vou seguir tricotando no ponto fantasia. Aqui eu trabalhei os primeiros 18 pontos da carreira e para facilitar a nossa vida depois, quando eu estiver trabalhando aqui de novo nessa parte, os próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto meia. Esses 2 pontinhos aqui eu não vou seguir o ponto fantasia, tá bom? Então, esses 20 pontos aqui são os pontos referentes a um lado da minha alça. E agora, eu vou arrematar os próximos 16 pontos da minha agulha da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. E aqui eu já fiquei com um pontinho na agulha, que são referentes aos 20 pontos do outro lado da alça. Então, o próximo ponto eu vou fazer em ponto meia. E os próximos pontos eu vou fazer acompanhando o ponto fantasia. Então, aqui eu já tenho a laçadinha, ó, e eu já posso fazer o ponto fantasia trabalhando esses 2 pontos juntos em ponto meia. Agora, eu vou dar uma laçada e vou seguir trabalhando no ponto fantasia até o final dos pontos. Cheguei aqui no final da carreira, tô com os 2 últimos pontos na agulha da esquerda. E eu vou fazer esses 2 pontinhos em ponto meia, que são os meus pontinhos de borda. Agora, eu fiquei aqui com essa parte de pontos arrematados, e cada lado desses aqui agora eu vou fazer separadamente. Porque cada lado desses aqui é uma das alças da blusa. Então, agora eu vou virar a peça pro outro lado, e eu vou trabalhar somente esses pontos aqui. Eu vou deixar esses aqui na agulha me esperando para quando eu terminar esse lado, ok?
E agora aqui nessa parte do decote eu vou ter que arrematar mais alguns pontos aqui só do lado do decote, aqui do lado da cava não precisa arrematar mais nada. Então aqui do lado do decote eu vou ter que arrematar 4 pontos uma vez, 3 pontos uma vez, 2 pontos uma vez e 1 ponto uma vez, de cada lado do decote, ok? Então, eu vou fazer aqui essa carreira, fazendo todos os pontos, e depois, quando eu estiver começando nesse lado aqui, aí eu retorno para mostrar para vocês a diminuição. Eu já fiz aqui uma carreira, tecendo os 20 pontos que eu tenho na agulha, e eu passei aqui os pontos para outra agulha. Então, aqui eu tô com o início da carreira do lado do decote, e agora eu vou arrematar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. O próximo ponto foi um ponto que eu fiz 2 pontos juntos na carreira anterior, então esse ponto eu vou fazer em ponto meia. E agora eu vou trabalhar a partir do próximo ponto, no ponto fantasia. Então, eu vou ir até o final da carreira e os 2 últimos pontos eu vou fazer em ponto meia. Pronto, finalizei essa carreira de diminuições, agora eu vou virar para o outro lado. E nessa carreira eu vou tecer todos os pontos que estão na agulha e não vou fazer nenhuma diminuição. Eu vou tecer essa carreira e já retorno para mostrar a próxima carreira de diminuição. Teci mais uma carreira com todos os pontos que eu tinha na agulha e agora eu vou fazer mais uma carreira com diminuições aqui do lado do decote. E nessa carreira eu vou diminuir 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui eu já tenho uma laçada, então eu já posso fazer o ponto fantasia. Então, eu vou trabalhar os próximos 2 pontos juntos em meia. E agora eu vou seguir até o final da carreira, trabalhando os pontos na sequência do ponto fantasia. E no final da carreira, eu vou fazer os 2 últimos pontos em ponto meia. Finalizei mais uma carreira de diminuição, vou virar para o outro lado. E agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar todos os pontos que estão na minha agulha, sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou tecer esses pontos que estão na minha agulha e já retorno para mostrar para vocês a próxima carreira de diminuição, ok? Já tô aqui novamente iniciando mais uma carreira para arrematar do lado do decote. E agora, nessa carreira, eu vou arrematar os primeiros 2 pontos. 1, 2. Aqui o próximo ponto já é uma laçada, então eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e vou dar sequência ao ponto fantasia. E aqui no final da carreira, os 2 últimos pontos eu vou fazer em ponto meia. Finalizei essa carreira de arremate, agora eu vou virar para o outro lado e vou tecer todos os pontos que eu tenho na agulha, sem fazer nenhum arremate. Já tô aqui com a carreira iniciando novamente pelo lado do decote e eu vou fazer a última diminuição. Agora, eu vou diminuir apenas um ponto. Então, eu vou pegar aqui os primeiros 2 pontos juntos, vou fazer em meia e já diminuir um pontinho. E esse próximo ponto aqui é um ponto que eu fiz 2 pontos juntos na carreira anterior. Então, eu vou fazer esse ponto em ponto meia e agora eu vou seguir tecendo a partir desse ponto que tem laçada, trabalhando no ponto fantasia. Fiz os 2 últimos pontos em ponto meia, e aqui eu finalizei todas as diminuições necessárias para um dos lados do meu decote. Aqui eu fiquei com 10 pontos na minha agulha, e se vocês estiverem trabalhando com outro material que vai alterar a quantidade de pontos aqui, considerem 4,5 cm de largura, ok? Para vocês fazerem a separação dos pontos para o decote para outros tamanhos, vocês podem distribuir a quantidade de pontos que vocês tiverem na agulha proporcionalmente, ou então fazer da mesma maneira que eu fiz aqui, deixar só 20 pontos de cada lado e arrematar os outros pontos que vocês tiverem. Então, por exemplo, se vocês tiverem na agulha 70 pontos, vocês vão deixar 20 pontos de um lado, 20 pontos de outro lado, e os outros 30 pontos vocês vão arrematar.
que são os pontos centrais. Isso foi um exemplo que eu dei. A quantidade de pontos vai mudar conforme o tamanho e conforme o material que vocês escolherem tecer, ok? E agora eu vou continuar tecendo essa partezinha aqui da alça com esses 10 pontos que eu tenho na agulha até alcançar 49 centímetros de comprimento desde o início do trabalho. Depois que eu alcançar os 49 centímetros de comprimento, eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já cheguei aqui até os 49 centímetros de comprimento desde o início da base e depois aqui do último arremate do decote eu teci apenas mais algumas carreiras. Então agora que eu já cheguei aqui nos 49 centímetros de comprimento, eu vou arrematar esses pontos que eu tenho na minha agulha. Eu já finalizei o arremate dos pontos desse lado da alça e agora eu vou retomar os pontos desse outro lado aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse outro lado com vocês. Então, eu vou arrematar 4 pontos, depois 3 pontos, depois 2 pontos, depois 1 ponto, até ficar com 10 pontos na agulha. E vou tecer até chegar em 49 centímetros de comprimento desde o início. Vou arrematar os pontos e vai ficar igualzinho a esse outro lado aqui. Então, para retomar esses pontos, é só amarrar aqui o fio nesse cantinho aqui e seguir tecendo. Então, eu vou fazer essa parte e depois eu retorno para mostrar para vocês como é que tá ficando. Eu já finalizei a outra alça e eu também já fiz aqui a outra parte da peça. Frente e costas dessa blusa são iguais, então é só repetir o que eu ensinei nessa videoaula para fazer a outra parte da peça. E para fazer a altura das cavas para outros tamanhos, eu vou deixar aqui na tela sugestões em centímetro para vocês, ok? Pro tamanho P, que foi o tamanho que eu teci no vídeo, eu fiquei com 17 centímetros de comprimento de altura de cava, desde ali onde eu comecei o primeiro arremate para as cavas, até a parte onde eu arrematei os pontos para as alças. Essa parte da altura de cava que eu falo para vocês é dessa parte aqui, desde onde eu arrematei o primeiro ponto, até essa parte aqui, onde eu arrematei os pontos da alça. Então, para a altura de cava, para o tamanho PP, eu sugiro 16 centímetros para o tamanho P, 17 centímetros para o tamanho M, 18 centímetros para o tamanho G, 20 centímetros e para o tamanho GG, 22 centímetros. E agora que eu já tô com as duas partes prontas da peça, eu vou fazer as costuras para poder emendar e fazer a blusinha. Caso vocês não saibam costurar peças em tricô, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o cardzinho do vídeo onde eu ensino como fazer essas costuras. Então, as costuras eu vou fazer aqui na parte das laterais e lá na parte das alcinhas, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, vou fazer as costuras e depois eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já finalizei as costuras laterais e também as costuras aqui na parte dos ombros. E depois disso, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em crochê ao redor de todo o decote e também das cavas. Aqui eu já fiz esses pontos baixos ao redor do decote e também em uma das cavas. E agora, na outra cava, eu vou fazer um pedacinho para mostrar para vocês. Quem não sabe fazer crochê, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card do vídeo, onde eu ensino como fazer os pontos básicos. E entre esses pontos está como fazer o ponto baixo, ok? Então, aqui eu já amarrei o meu fio bem na parte onde eu fiz a costura lateral e com uma agulha 1,75 eu vou fazer os pontos baixos ao redor de toda a cava. Então, eu vou introduzir aqui a agulha, vou puxar uma laçadinha, vou fazer 2 correntinhas para começar. E agora, ao redor de toda a cava, eu vou ir fazendo pontos baixos. Então, eu introduzo a agulha, puxo uma laçada e com outra laçada eu fecho os 2 pontos que estão na agulha. Introduzo a agulha, puxo uma laçada e com outra laçada eu fecho os 2 pontos que estão na agulha. Eu tô fazendo rápido essa parte aqui, mas se vocês tiverem dúvida em como tecer as correntinhas, vocês deem uma olhadinha no videozinho que eu deixei o card aqui no cantinho da tela anteriormente. Eu já finalizei o acabamento de pontos baixos, então ao redor de todo o decote das 2 cavas, e o acabamento ficou desse jeito aqui, ó, bem delicadinho e dá um charme pra blusinha. Se vocês quiserem, também podem fazer esse acabamento aqui na parte da base da blusa, também vai ficar bem bonito.
E agora que todos os acabamentos já estão prontos, a blusinha está prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa blusa, que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, eu vou deixar a receita escrita disponível lá no blog. Assim que eu publicar o post, eu vou deixar o link disponível aqui no box de informações. E eu também vou deixar aqui junto com o link do post, o link da receita original, que é lá do site da Círculo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na receita original, é só clicar aqui no link aqui embaixo, ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme e até a próxima aula. Tchauzinho!